Tá bom aqui? Tá bom? Já estamos no ar? Olá, nós estamos de volta aqui no AZ das Eleições, direto da redação do Portal AZ em Teresina, fazendo aquilo que todo dia, conforme você já viu e participa, entrevistando os candidatos a próximas eleições. A nossa convidada de hoje é a médica ginecologista Lúcia Santos. Lúcia Maria de Souza Aguiar dos Santos. Eu vou ler aqui um brevíssimo histórico dela. Ela é formada pela Universidade Federal do Piauí, fez residência em ginecologia e obstetrícia na mesma universidade e especialização em citopatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Santa Casa de Misericórdia. Você já está vendo a doutora Lúcia e ela vai completar, falar para você, começar e se apresentar e para depois a gente começar a conversar. Boa tarde. É com muito prazer estar aqui com a Arimatea para a gente poder discorrer um pouco de mim e por que, né, que eu me candidatei a deputada federal. Sou médica, Lúcia Santos, Lúcia Maria de Souza Aguiar dos Santos, mas conhecida como Lúcia Santos, médica, professora, funcionária pública. Eu sou mãe de 2 filhos. Ambos, uma já formada na Universidade Federal do Piauí em Direito, fazendo mestrado nessa mesma universidade, e o meu mais novo agora, ele entrou para Medicina na Federal, com 17 anos. A mesma faculdade que eu fiz, e uma faculdade que eu tenho um carinho muito grande, porque meu pai foi um dos fundadores da universidade, médico também, e eu professora naquela faculdade. Foi como médica e professora. Seu pai, Meu pai é o Arimatea Santos, ele que foi... Não, eu quero só que você diga que eu sabia quem era. Quer dizer quem é, porque Arimatea Santos, foi muito famoso e muito reconhecido aqui. Isso, ele foi foi um dos fundadores da universidade, da clínica ginecológica, foi ele que fez tudo que diz respeito à prevenção de câncer na mulher, câncer de colo do útero e câncer de mama. Inclusive, no consultório privado, foi o primeiro mamógrafo do Piauí, foi dele sem ser radiologista, de tão dedicado à profissão que ele era. Dele eu herdei esse amor imenso pela medicina, né? E da minha mãe, ele foi estudar no Rio, fazer medicina na UFRJ e conheceu a carioca, Ita de Souza Aguiar dos Santos, casou, trouxe ela para cá. Dela eu herdei assim, um carinho, uma organização, um amor muito grande pela família. Eles dois eram uma simbiose perfeita, os dois. Então, deles dois eu herdei todo a paixão por uma profissão, pela família. E foi por essa paixão, né? Acompanhei meu pai durante muito tempo em tudo que ele fez aqui na medicina, aqui no estado do Piauí. E essa paixão pela medicina foi que acabou me levando também a participar, assim como ele foi fundador da Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia, vários congressos, eu entrei nas entidades médicas, Conselho de Medicina primeiro, depois Sindicato dos Médicos, onde fui 2 vezes, eu fui presidente, por 2 pleitos, eu fui presidente do Sindicato dos Médicos. Atualmente faço parte da diretoria, estou licenciada para concorrer a pleitear a deputado federal. Mas foi como médica me inquietando na rede pública com o que eu assistia. Aliás, eu me inquietava na rede pública e na saúde suplementar, que está muito ruim também, viu, Arimatea? A saúde suplementar está terrível. Mas eu me inquietando, eu acabei entrando nessas entidades para sair um pouco só do exercício efetivo da medicina e fazer uma função de supervisionar, fiscalizar a ética, o funcionamento do que diz respeito à saúde, ao trabalho médico, aos hospitais. E assim foi. Eu perguntei à doutora Lúcia se seria a primeira investida dela na política partidária, se lançando como candidata. Agora ela me disse sim. Agora, e por quê? Diz para os nossos amigos por quê. Tinha que ser, Arimatea, né? Com tudo que eu já tinha feito nas entidades médicas, como presidente do sindicato, a gente conseguiu fazer muita coisa. Nós percebemos há um tempo atrás que não tinha médico no sistema público de saúde, o sistema público estava praticamente sem médicos.
Então nós fizemos um projeto de carreira médica, nós elaboramos, nós lutamos para que fosse aprovado e aumentamos muito, quase que dobramos o número de médicos, tanto em Teresina como no estado do Piauí, para ter médico na rede pública, para atender as pessoas de norte a sul no estado do Piauí. E fiscalizamos hospitais, postos. Olha, sem ser política, nós conseguimos muita coisa nesses hospitais aí. A gente já chegamos no hospital de Picos, no Justino Luiz, e não tinha parede baritada, profissionais, pacientes, funcionários trabalhando ali sem a proteção da parede baritada, estruturas físicas totalmente acabadas, mofo em centro cirúrgico. Então, durante esse tempo inteiro, nós conseguimos muito fiscalizando, denunciando. Aí chegou um ponto que você parava numa decisão política, né? A gente fez e vai continuar fazendo como representante no Sindicato dos Médicos, mas tinha a decisão política. E isso é uma coisa, Arimatea, que está no Brasil inteiro. Presidentes de sindicatos de todo o Brasil estão lançando um representante para que a gente faça uma frente parlamentar da saúde. Uhum. Me pergunto muito, mas tem muito médico que é político. Bom, eles foram eleitos por serem médicos, não pelos médicos, não pelos profissionais da saúde. Então, não nessa proposta, né? Não nessa proposta, com certeza. Então essa frente é justamente para regularizar a saúde, tomar mesmo de conta, fiscalizar, fazer muito mais. Porque o que a gente percebeu? O trabalho médico, o trabalho do profissional da saúde, ele é usado como moeda de troca. Ele é usado como moeda de troca pelos políticos. Então a gente já escutou muito durante essas minhas andanças, indo e vindo, o médico não quer ir para o interior. Não é verdade, o médico quer ir, ele não vai, porque se ele for trabalhar no município, ele não sabe por quanto tempo ele fica, quanto vai ganhar, daqui a 2, 3 meses ele não está lá, como geralmente acontece, ou recebe calote do que trabalhou, isso é muito comum. Então não isso tem... no poder público, né? No poder público, né? No poder público. Então, não é verdade que médico não queira ir para os locais, para os municípios. É tão verdade que a gente fez, inclusive, nós notamos que a carreira que a gente projetou e foi aprovada, nós temos carreira para os médicos do estado do Piauí, no município de Teresina, e queremos estender isso para outros profissionais da saúde. Nós notamos que tinha uma ingerência política muito grande, nós encontramos uma falha. O médico que passa lá para Uruçuí, aí vem um empadrinhamento político, pega ele e traz para Teresina. Aí aquele município fica descoberto. Né? Então a gente encontrou uma falha muito grande. Depois o próprio gestor que transferiu disse que, olha, o médico não quer ir não para o município mais distante. Ele mesmo, a política nefasta, desorganiza, faz dessa forma e depois ele mesmo vem criticando. Então nós agora estamos com um projeto, alteração nesse projeto da carreira médica, que eu acho que vai ser inovadora na saúde do estado do Piauí, e isso vai ser inovador para todo o Brasil. Como é isso? De fazer, nós criamos esse projeto, chamamos um economista, junto com os advogados do sindicato e toda a diretoria, e baseado na disposição da saúde no estado do Piauí, nós criamos a GEI, Gratificação de Estímulo à Interiorização, e essa GEI, ela é dividida em 3, né, em 3 valores, de acordo com a distância da capital. GEI 1 seria de 84 quilômetros até 200, né, da capital, GEI 2 de 200 a 400 quilômetros e a GEI 3 acima de 400 quilômetros. Essa é uma gratificação de estímulo para o médico se fixar no município, com valores, e você não pode mais remover. Nem o governador pode pegar o médico lá do concurso que ele passou e trazer para a capital. Vai ter que ser por tempo de serviço e, na dependência, se ficar um outro profissional lá, e por tempo de serviço, uma remoção clara e transparente com todos os critérios. Tá? Que não prejudique a população e que seja por mérito, ou seja, oberecendo o tempo de serviço, um processo transparente. E aquele médico que muitos querem permanecer... Esse projeto, o que falta para ser implementado? Esse projeto nós apresentamos para o deputado Marden, que pegou o projeto e já levou para a Assembleia, né?
E nós estamos Seria, lutando. por enquanto, só no âmbito do Estado. Isso, né? nós estamos correndo para que esse projeto seja implementado, seja aprovado, porque Arimatea vai constituir um grande avanço. Com isso, a gente quer fazer também, não é só o médico que falta nesses locais, a gente quer fazer também para os outros profissionais da saúde. Fora Arimatea, fora tudo isso que eu falei, por que a gente que está ingressando? Porque nós, médicos, o técnico, a pessoa habilitada, que entende como é a saúde, entende como é que ela deve ser feita, a gente tem que ter um técnico lá para poder, e não um simples um político que faça a bel prazer, constitua a saúde, entenda a saúde como ele bem quer, e aí está a desorganização que está aí. Hoje pode até ter médico lá no PSF, que muitas vezes não tem. Mas quando, por exemplo, eu sou ginecologista, citologista, quando fazendo o PSF, ao fazer um Papa Nicolau, se encontra uma lesão pré-maligna de câncer de colo e tem que fazer uma biópsia, que seria uma atenção secundária, não tem para onde mandar. Ou fazer uma esterectomia, uma cirurgia de alta complexidade, também não tem. O paciente fica, os exames vêm do interior para cá, fica feito um fantasma, sofrendo, porque o sistema não está funcionando, esse referenciamento, a hierarquização do sistema não está acontecendo. Nós, médicos, estamos vendo de cara esse problema, né? A senhora faz um raio-x, a senhora demonstra que tem um profundo conhecimento de toda essa situação. E falou com relação à saúde no interior. Recentemente, o que mais se ouviu, inclusive foi até de renúncia de diretores, foi com relação à questão desses hospitais regionais do Estado. A senhora tem uma noção de como funcionam hoje esses hospitais? Porque a oposição faz uma crítica muito severa de que praticamente está tudo sucateado. É verdade, Arimatea, está sucateado, esses regionais não estão funcionando. Aqui mesmo em Teresina, os grandes hospitais do estado, se você for aqui no hospital infantil, você vai ver buraco no teto, vazamento, fios descobertos. Um grupo de residentes médicos que fazem a residência em infectologia aqui no Natan Portela me ligou apavorado, né, pedindo socorro, porque o MEC descredenciou a residência, então aquele hospital perdeu 7 médicos, né, que estavam se especializando, porque o hospital não tem condições de funcionar a residência. Então, grave, é grave o que está acontecendo, o que nós estamos vendo acontecer é muito grave, e nós estamos vendo um sucateamento para todo lado. Hoje mesmo nós vamos ter muito importante um evento. A gente sempre se preocupou, como representando uma entidade médica, a gente sempre se preocupou em ver a parte social da entidade e mesmo a parte acadêmica. Por exemplo, hoje, eu estou licenciada, mas lá o sindicato está funcionando a pleno vapor. Nós vamos ter um evento importantíssimo que o chefe da clínica obstétrica da maternidade Evangelina Rosa vai fazer uma avaliação da assistência obstétrica no estado do Piauí e discutir Porto Seguro, aberta à população. Né? E lá ele vai mostrar o que é que está acontecendo. Nós temos médicos, obstetras que foram mandados para Teresina e alguns locais ficaram sem obstetra porque lá está funcionando só com um profissional para dar uma assistência tipo parteira. Então está um caos, né? A Evangelina Rosa funciona com porta aberta quando não era para funcionar, alta complexidade, não era para fazer a atenção básica, né, gestação de baixo risco, e sim só a de alto risco, de alta complexidade, e não está podendo porque os hospitais do interior não estão funcionando a contento, né? Pelo contrário, estão deixando muito a desejar. Bom, nós estamos entrevistando aqui a doutora Lúcia Santos, candidata a deputada federal. Qual é o número? 4545. Candidata a deputada federal 4545 pelo PSDB. E o seu candidato a governador é o atual deputado estadual, Luciano Nunes. Está aí o raio-x. Tudo a desejar. E qual é a proposta do governo, do eventual governo Luciano, para resolver essas questões, principalmente nesses hospitais regionais? Olha, ele já tem dito que tem uma preocupação grande com vai fazer 4 hospitais nessas regionais mais importantes de urgências, né, tipo de pronto atendimento, as UPAs, tipo isso, para poder desafogar.
E nós temos dado muito proposta ao candidato para que, com certeza, tem essas UPAs em muitos interiores, não sei se vocês estão sabendo, elas não estão funcionando. O governo federal deu o dinheiro, foi feita a estrutura física e o mato está tomando de conta. Então, as unidades de pronto atendimento, que seria uma unidade intermediária entre o PSF, que é uma atenção básica, e a urgência e emergência, né? Para ir coisas mais leves, um corte, uma dor intensa, coisas de urgência, mas porém mais leves, e deixar a urgência e emergência para casos de traumas e urgência e emergência aos procedimentos mais complexos. Não lhe cortando com relação ao que se pode fazer de melhor pela saúde, eu ouvi de um certo prefeito de uma cidade grande até, ele disse que essas UPAs, elas para a sua manutenção é muito caro. É coisa assim de 1.200.000 a 1.500.000 por mês. E ela não atende necessariamente. Ou é porque não tem como funcionar? É porque atualmente, Arimatea, o recurso não está indo para onde tem que ir. É o que a gente vê, é um desvio grande. Olha, pode ser até uma denúncia que eu faça mesmo. Geralmente, o que é que nós estamos vendo de norte a sul, está faltando médicos. Agora mesmo de Floriano, chamaram, ligaram e pediram socorro porque estão funcionando irregular, recebendo como PJ no serviço público. O regional ou a UPA? O regional de Floriano. E estão há 4 meses sem receber. O que na verdade existe nós verificamos de norte a sul, está faltando profissionais, tem que fazer concurso público para profissionais, para esses hospitais. Mas o que a gente vê é que, em vez de fazer concurso público, eles vêm sempre com essa desculpa que é porque eu não posso onerar a folha, e a gente vai ver o que tem de serviço prestado e comissionado. A Arimatea não está no gibi. Mas por que eles querem esses cargos comissionados? Mais uma vez eu repito aqui, porque querem manter a saúde como moeda de troca. A saúde desses municípios, mesmo aqui em Teresina, é o que a população mais reclama, é o que ela mais exige em primeiro lugar. Como primeira reclamação, eles falam da saúde. Então, eles sabem da importância da saúde para o piauiense, para o brasileiro, e eles utilizam como moeda de troca. Então, não é verdade. O que você vê é muita promessa na hora de se candidatar. Eu vou administrar, eu vou fazer isso. Quando entra, querem transformar o sistema público em OS, né? Recentemente, nós tivemos até uma discussão. Não é uma boa ideia essa transformação? De forma alguma. O Tribunal de Contas de São Paulo já fez um estudo, Arimatea, muito ponderado, muito bem feito, mostrando que a administração por OS, você não tem um atendimento como na administração direta, o paciente fica muito mais tempo sozinho no leito, o atendimento nem se compara ao atendimento da administração direta, e o gasto é muito maior quando dá OS. Então isso não justifica. Serviço público, ele tem que ser por concurso. A única forma de entrar para o serviço público, essas OS ou essas formas de você tentar burlar concurso e fisco, elas são um perigo. O que precisa é a administração eficiente, né, e que não se desvie o dinheiro da saúde. Porque essas entidades aí e a contratação do terceirizado, né, nem sempre quer dizer que está pegando gente especializada na área, né? Não, eles ali entra de tudo. Aqui mesmo no Piauí nós conseguimos brecar, né? Lá no Hospital Justino Luiz, um OS do Jackson Wagner, que era da Bahia. Engraçado que antes, para a administração, quando era direta, ia em torno de 600 mil para o hospital, lá para o Justino Luiz. Quando passou essa época, entregaram para a OS, foi mais de 3 milhões o dinheiro que mandavam lá para a administração do E o serviço era muito aquém do que se fazia antigamente. Muito. A gente não entende por que não mandou antes um dinheiro melhor lá para o Justino Luiz, quando era a administração direta. Mas graças a Deus nós entramos, né, através do sindicato no Tribunal de Contas, e isso foi barrado. Essas OS não tem sentido. Acabou. Lá no hospital, doutora, já que a senhora está falando dessa briga do sindicato, tinha um envolvimento de uma fundação gerida por dos alemães,
Teve também, os alemães tinham, uma fundação também acabou, foram embora, acabou. Foi a mesma primeira tentativa com eles e depois foi com essa do Jackson Wagner. Mas sempre com essa história de empurrar dinheiro lá para lá. De empurrar dinheiro para lá. Então a gente não entendeu, a prova foi isso, a gente mostrou para o Tribunal de Contas. Pô, como é que com a administração direta se mandava 600 mil, quando foi para a OS mandou mais de 3 milhões por mês para se administrar? A gente fica sem entender. Então, olha, Matheus, com certeza é gestão e evitar o desvio, parar o desvio do dinheiro público, porque vai dar sim. Porque o que se diz é que os municípios têm suas unidades de saúde, mas elas não têm a questão técnica, elas não atendem em alta resolutividade, alta resolutividade. Então eles mandam para os hospitais regionais que deveriam ser melhor capacitados. Isso, o hospital... E ainda assim não são. Não, o sistema funciona assim, tem a atenção básica, que é basicamente preventivo, que são os PSFs, né, o SF, que fazem principalmente medidas preventivas e da cobertura das famílias. Daquela atenção básica é que você pode, ali detectado algo que precise de um especialista, ele tem que ser referenciado por um especialista, né? Aí é que você tem que organizar o sistema, né? Esses hospitais regionais, ver o que vai funcionar como especialidades, ou urgência e emergência, e as referências aqui dos grandes hospitais aqui em Teresina, né? Hospital Getúlio Vargas, Evangelina Rosa, Hospital Natan Portela, Areolino de Abreu, Hospital Infantil Lucide Portela. Ou seja, a arquitetura está toda aí, o arcabouço, ela não está funcionando porque a gestão está muito ruim, falta ineficiente. Vontade. Falta Sim, vontade. Mas na propaganda e no discurso diz que está tudo muito bem. E eu participei de uma entrevista há pouco tempo, onde um candidato dizia que era do atual governo, dizia que Floriano é a menina dos olhos, está indo muito bem. Logo depois que eu saí da entrevista, eu recebo a ligação de um médico de Floriano pedindo socorro, que lá até a ambulância não está funcionando, está parada há semanas, e mostrou o retrato da ambulância quebrada e parada. Então, não está funcionando não, Arimatea, está tudo sucateado, está funcionando com a boa vontade dos médicos, dos profissionais da saúde. A gente funciona assim, um paciente vem para a gente, pede socorro, e a gente vai tentando ajeitá-lo aqui na capital, mas está muito difícil, está muito difícil. Aquele modelo, acho que traduzido no governo ainda Lula, de importar os médicos, notadamente de Cuba, para o interior do Brasil, deu certo não? Não deu. É tanto que nós estamos aí vendo a situação da saúde como está. A gente já dizia naquela época, Matheus, as entidades a nível nacional, que eu faço parte da Federação Nacional dos Médicos, também licenciada, e quando estava a FENAM, CFM, ANB, discutindo justamente uma forma de uma carreira federal para que o governo federal desse sua contribuição para esses municípios, porque a gente sabe que é tripartite, através desses profissionais que dariam a cobertura para os PSFs, enquanto o Estado viria com os especialistas e o município também, né? Cada um na sua esfera, colaborando com esse sistema de saúde. Aí a gente foi surpreendido com a história dos cubanos, e a gente vê que não alterou em nada os cubanos, foi só um desvio de dinheiro para outro país, com certeza, mas aqui para o Brasil não veio, não alterou a vida do piauiense, não alterou a vida do brasileiro, de forma alguma. Bom, nós estamos aqui já com a participação aqui na nossa participação através do Facebook. O Franzé Brito está assistindo, o Magno Rogers também entrou, Altair Monte anda um olá, Jaderson Luz, vai passando. O Magno Rogers, 45 neles, doutora. A Amanda Andrade também, 45 em dobro, 4545. Valéria Amorim entrou. O que mais? Doutora, nós praticamente falamos um assunto que é da sua área, do seu profundo conhecimento, que é a saúde, né? E da sua atuação nas entidades de classe. O que o governo, o que a senhora já discutiu com o candidato a governador Luciano Nunes sobre geração de emprego em todos os setores? Isso é uma coisa que preocupa muito. Eu diria que esses serviços, né, essenciais, saúde, educação e segurança, eu acho que os impostos
tem que ir essencialmente para esse serviço. O próprio nome já diz, eles são essenciais, por que tem que ir, mas a gente tem que ver a infraestrutura, né, que o governo tem que garantir para a iniciativa privada, para eles desenvolverem o Estado e o país. A Arimatea, com certeza, a revisão dessa carga tributária, a desburocratização. Nós também temos um consultório em Teresina, não é fácil. Todo mundo que tem, seja um escritório, seja um consultório, a carga tributária é altíssima, a burocracia cada vez maior, dificultando o aumento, inclusive que você aumente aquele consultório, escritório, negócio, porque está muito difícil com a carga tributária hoje em dia e com a burocratização. Então, indiscutivelmente, a gente já conversou sobre isso, é unânime lá o candidato Luciano Nunes, com certeza, que vai desburocratizar e com certeza reduzir essa carga tributária e que estimule empresas para vir para o Piauí, porque nós temos uma localização muito privilegiada, perto da Europa, perto dos Estados Unidos, e poderia ser uma porta de entrada, embora tenha muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Ceará, onde os bandidos tomaram o Ceará, né? Essa porta de entrada fácil, para não ser uma fortaleza, para não ser uma entrada só para droga. Então tem que ser uma coisa bem pensada, bem organizada. Mas é que eu acho, Arimatea, que quando o governo está desgovernado realmente, está com tantos escândalos de desvios de dinheiro, a gente vê o que acontece, nada funciona, né? A gente vê um desmando geral, é o que a gente vê. Então tem que voltar a entrar nos trilhos para crescer, para que o piauiense possa se desenvolver, a gente vê os jovens, ou mesmo as pessoas adultas que você queira ingressar numa carreira nova. Eu costumo dizer, eu mesmo estou fazendo uma pós muito bacana, tive que parar agora por conta desse projeto, mas eu acho que o mundo é nossa possibilidade e a gente pode desenvolver esse estado. Nós temos uma localização privilegiada, perto da Europa e dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Poderíamos ter grandes aeroportos aqui e que fizesse uma grande entrada de comércio, eu repito, muito cuidado com a entrada de drogas, mas do comércio. Mas a droga vai ter quando você vê que quem comanda está uma bandidagem, está assim uma coisa desgovernada, aí realmente facilita tudo que não for legal, né? Mas se entrar nos eixos novamente, e eu acho que tem jeito, é só a gente votar certo para que o nosso Estado cresça, para que a gente possa ficar nele, porque eu estou vendo muitos jovens e mesmo pessoal mais maduro que se aposenta e diz, olha, eu vou embora porque está difícil viver. Eu estou vendo isso e me assusta muito e é com muita preocupação e tristeza que a gente vê isso. Doutora, já se convencionou dizer que Teresina é um polo comercial, né, voltado ao comércio, e um excelente polo de saúde, mas só funciona nesse caso aí a saúde privada, clínicas, hospitais, que atrai muita gente de fora, do Maranhão, Tocantins, do Pará. E o que faz, mas de repente, eles também entram no serviço público, tirando, eu não diria nem, mas tirando vaga de quem precisa aqui no Piauí. Arimatea, olha, o Teresina e o Piauí ganhou esse nome como polo de saúde pela excelência na qualidade dos profissionais, né? Os médicos deram esse título, mas ela foi feita em cima da saúde pública, né? Sim. Você vê que antigamente tinha as pessoas que tinham o HGV quando brilhou, os grandes hospitais que nós temos hoje, como eu já citei aqui, HGV, o Natan Portela, enfim, Arelinho de Abreu, Hospital Infantil, Evangelina Rosa, o polo, a medicina privada, ela desenvolveu também em cima dessa fama e desse trabalho desses mesmos médicos feitos em cima do polo saúde. O que a gente precisa ter é uma compensação. Nós nunca tivemos um governo que realmente trouxesse para o Piauí o que ele tem que trazer. A fama com a excelência do serviço vem, mas tem que trazer junto o recurso. Nós nunca conseguimos brigar de igual com igual com o Maranhão, Biaí, com outros vizinhos, que vem gente de lá, né? Mas que só funciona como um ônus, o bônus não vem. Ou seja, a compensação do dinheiro do SUS não vem. Isso tem que existir, com certeza. Para isso a gente tem que ter governantes com pulso, concentrados em governar, em administrar,
para a gente poder fazer essa compensação, continuar crescendo a saúde privada, privada do Teresina, do Piauí, mas sem deixando de lado a nossa saúde pública, que inclusive ela foi a vitrine para essa saúde privada. E olha, a saúde pública, ela... Aqui no Piauí, mais de 80% dependem do Sistema Único de Saúde. É uma realidade bem diferente que, por exemplo, de São Paulo. Então, nós não vamos abrir mão desse SUS, não podemos, ele é importante. Os médicos, eles valorizam muito o Sistema Público de Saúde. Diz que a urgência no tratamento do Bolsonaro, ele foi tratado pelo SUS. Era exatamente o que eu ia comentar, a importância tão grande do Sistema Público de Saúde, que o candidato, que é o Bolsonaro, quando sofreu, né, o atentado à facada, quem foi que atendeu? Um hospital público. E se vocês observarem nas fotografias, o suporte do soro era descascadinho, tudo muito simplesinho, feinho, mas o material humano estava lá, muito bom, salvou a vida. Talvez mal remunerado, entendeu? Né? Mas com certeza mal remunerado. Inclusive, já foi feito um levantamento que o custo saiu 300 e pouco, né? Que o médico teve que dividir com a equipe. Exatamente. Teve que dividir com a equipe. Então, para a gente ver como está irrisório, né? Como está mal remunerado e muito, muito pouco valorizado. Essa que é a verdade. Doutora, em grande parte dessa geração, de até os 40, 50 anos, ou menos um pouco, nasceu ali na maternidade Evangelina Rosa. Sim. Ela foi construída pelo governador Alberto Silva nos anos 70. Mas estão falando tão mal estão dizendo que as mortes que poderiam ser evitadas acontecem em profusão ali. A verdade é que a demanda é muito grande e a Evangelina Rosa não tinha que ser porta aberta, porque para ela, Arimatea, vai os casos de alta complexidade, gestação de alto risco. E, na verdade, ela está atendendo tudo, todo o suporte, né? Então, a demanda muito grande, né? Tanto para os leitos como para os profissionais que ali estão, acabam diminuindo a qualidade do atendimento. É tanto que os próprios médicos denunciam, botam a mão na cabeça, pedem socorro, pedindo que a sociedade realmente se mobilize para a gente fazer algo pelo nosso atendimento tão importante na obstetrícia, que tem salvado muitas vidas e é o suporte maior. Mas houve queixas recentemente de que meter a política lá dentro, colocando diretores que não tinham nada a ver com os compromissos da própria instituição. Com certeza é o que eu digo. A política nefasta, ela usa a saúde e o trabalho médico como moeda de troca, prejudicando e deixando a classe médica polvorosa, desanimada, irritada, mas nós não deixamos de gritar e de reclamar. Toda vez que a gente faz um movimento com condições de trabalho, que é para a gente poder dar o nosso melhor para o paciente. Se não fosse o nosso movimento, ninguém saberia, inclusive, o que acontece lá. Fica tudo escondidinho. Pois olha, conversamos aqui com a doutora Lúcia Santos, candidata a deputada federal pelo PSDB, 45-45. Vamos ver quem entrou. A Amanda Andrade disse: na minha casa todo mundo é 45. A Samara Raquel também 45. Meu voto é o povo da minha casa e tudinho é 45. Bruna Martins mandando parabéns aqui. Samara Raquel também. Simone Viana. Vitória, vamos mudar. Praticamente, nós vamos ter aqui uma candidata voltada especificamente para a saúde, que é muito bom. Ainda bem que nós temos uma defensora do setor, é uma profunda conhecedora do setor. E, aliás, quero dizer, eu não sou um pouco mais velho, acho que sou muito mais velho do que a Lúcia, mas eu conheci muito a Arimatea Santos, foi pioneiro, foi um dos grandes médicos dessa cidade, e que tem realmente bons profissionais, muitos profissionais e pessoas guerreiras como você, porque a gente vê, se não fosse a ação de sindicato, a ação das entidades de classe, talvez estivesse muito pior. Certeza, certeza. Eu quero dizer, Arimatea, que eu venho sem herança política, sem mandato, com um projeto novo, sem compra de voto, projeto difícil. E queria... O pessoal está comprando voto aí, está indo lá para Lava Jato. Tenho visto tanta gente de cabeça branca sendo enjaulado.
que, aliás, cabeça branca antigamente era sinônimo de honestidade, de respeito, de responsabilidade, de idoneidade. Aí você veja esse cabeça branca tudo enjaulado. Tá uma tristeza mesmo. A gente preocupa, inclusive, com como é que exemplo vai dar para os mais jovens. E eu queria, em especial, falar para as mulheres, né? Lembrar para as mulheres que antes de sermos mães e esposas, nós somos cidadãs. Né? Então, que elas pensem como cidadãs e que a gente faça um voto efetivo, que a gente ocupe nosso lugar no segmento da sociedade. E dessa forma nós vamos dar uma importante contribuição para a sociedade. Nós vamos fazer uma transformação positiva, porque inclusive dessa forma nós vamos sim diminuir o machismo, violência dentro das famílias, no trabalho. Então, pedir que as mulheres, elas deem o voto de confiança para outra mulher. Mais de 50% do eleitorado é mulher, mas para a mulher com voto independente, com autonomia, né? Porque é muito triste a gente ver a nossa representatividade, a representatividade das mulheres é sempre encostado, né, no esposo, o marido, todas são encostadas. Isso me deixa muito triste, Arimatea. E eu venho com muita garra, muita força, desenvolvendo um trabalho dentro da saúde, mas sempre com a preocupação na educação, porque eu sou professora universitária, preocupada com a segurança, mas também com a infraestrutura, o desenvolvimento do nosso setor, do empresariado. E a gente quer ver precisa da participação feminina efetiva no Congresso Nacional. Ninguém pode falar por outro segmento, eu costumo dizer, ninguém pode falar por nós, mas tem que ser uma voz independente e autônoma. Então eu queria fazer um apelo para as mulheres, para que elas sejam mesmo, votem com as mulheres, generosas com outra mulher, pensem nesse segmento, porque antes de sermos mães e esposas, nós somos cidadãs. E pensando como cidadã e dando esse voto independente, nós vamos fazer uma contribuição muito grande para a sociedade. Lembramos nós que somos nós que criamos nossos filhos. Fala-se muito de história de machismo, tudo, mas ele não é isolado, não é uma coisa pequena. Ele tem o envolvimento da mulher, então nós precisamos que ela ocupe esse segmento de forma efetiva para que a gente faça essa mudança, essa transformação real na sociedade. Então esse apelo fica aqui para as mulheres. Para valer. Para valer, exatamente. Pois então, sim. Com essas propostas... Eu queria, antes de encerrar, porque eu tenho um assunto que a senhora talvez domine mais do que muitos já passaram por aqui. A questão do adolescente, a questão até da criança envolvida com drogas. O que se tem dito muito é que, isso eu repito sempre aqui, é que, principalmente na cidade do interior, são raras as casas em que não tem uma família com um filho envolvido com droga. Arimatea, isso é um problema grave, né? Eu já trabalhei em cidade do interior, justamente até para me saber como é que era esse trabalho, para como presidente de sindicato eu poder dizer. E me lembro muito bem, eles tinham um programa de saúde nas escolas, até um programa federal. E o município veio me chamar para dar aula. Eu fui. A senhora vai falar sobre, conversar com eles sobre a educação sexual, como seria a biologia daqueles... Bom, chegando lá eu fiquei abismada porque eu comecei a conversar e eles não prestavam atenção. Eu virei para a diretora e disse, olha, diretora, eu vou interromper porque eles não estão, o que é que está acontecendo com eles, não sei se é um assunto que... Ela disse, não pare não, doutora, eles estão muito prestando atenção na senhora. De como é? Doutora, aqui eles jogam coisa na gente. Então, é de preocupar esse problema de drogas, ele passa, sim, pela orientação também na família, famílias desfeitas. Eu fui fazer um levantamento na época e elas me diziam, não é uma coisa que eu concluí, mas eu levantava com esse programa de saúde nas escolas, as crianças que mais tinham problemas de concentração, envolvimentos com drogas, eram aquelas que estavam abandonadas por pai e mãe, criadas pelos avós, que já não tinham mais aquela força, que já tinham criado os filhos e eram obrigadas a criar os netos. Então, eu não tenho uma estatística segura a respeito disso, mas tenho uma avaliação boa. Eu acho que isso aí parte
não se pode, a educação, a escola ela vai ajudar, importantíssimo. Isso não é caso de polícia, né? Com certeza, e tem que se envolver tudo, Arimatea, inclusive a família. É na família que... Meu pai dizia uma coisa assim interessante, quando a gente era criança, a gente dizia, eu estou com dificuldade na matéria tal, eu queria dizer, não, explicador aqui em casa não. Eu fiz do mesmo jeito, eu disse, não, eu já pago um colégio caro, você não sabe, tem gente que trabalha e estuda, vocês só estudam. Então eu já pago colégio caro, quem vai tirar a dúvida de você lá no colégio. Se não quiser, você me avisa, mas é estudar. Ninguém bota estudo na sua cabeça, você mesmo. E aquilo ficou, criei meus filhos do mesmo jeito, sem o tal explicador. Já pagava o colégio caro, eles tinham meus 2 filhos, uma é formada em 2 cursos na Federal, Direito e Design de Moda, e está fazendo mestrado, ela está fazendo mestrado em Museologia e Patrimônio na mesma Federal, e o menino com 17 anos passou para a Federal mesmo com cota, escola pública, né? com a cota está praticamente impossível. Então o que eu digo tem que ter orientação, Arimatea, mesmo com minha vida dura, trabalhando muito, e aqui eu deixo um adendo também, lembrando da história das mulheres, nós temos que ter, foi muito duro trabalhar e dar assistência aos meus filhos ao mesmo tempo, nós temos que repensar a história da creche, muito antiga e falada, mas quantas vezes, iguais a mim, tinha outras mulheres que vão trabalhar, deixando os seus filhos com alguém, uma situação meio vulnerável, você com o coração apertado. Então nós temos que ter isso para, inclusive, a mulher ingressar bem no mercado de trabalho, de igual para igual, podendo dar o seu melhor. Porque essa questão de gênero, olha, eu não vejo isso como disputa, né? Porque um é mais, vai ser mais ou melhor daquela forma, um gênero ou outro. Mas a questão de direitos e... Direito, sim. E respeito, né? E respeito. E a mulher, ela que cria os filhos. Então a gente, quando for discutir um assunto como esse, tem que discutir com ela também. E na questão das crianças e adolescentes, olha, tem que envolver a família, né? Nós temos que reestruturar as escolas, o ensino fundamental e médio está totalmente sem qualidade. Eu sei, Arimatea, porque eu costumo também, é outra coisa que eu gosto muito de fazer, dar muita oportunidade para jovens trabalhar, quem chega mesmo na clínica, até mesmo lá no sindicato, a gente faz... Eu não tenho problema em ensinar, adoro. Mas a gente vê a gravidade da falta de qualificação, inclusive de alguns cursos superiores que precisam ser revistos, porque o nosso jovem ele tem que ser preparado para desenvolver a função e ficar de igual para igual no mercado de trabalho com mérito, que a gente, e o Piauí precisa disso, o Brasil precisa. Você sabe que tem uma crise, que alguns setores precisam de profissional, tem a vaga e não tem quem assuma. Né? Nós temos o conhecido analfabetismo funcional, pessoas que inclusive na faculdade não sabem escrever direito com erro de português, isso é grave, nós temos que repensar, tudo passa pela educação, por isso que eu me preocupo com os serviços essenciais, como eu já falei, saúde, educação e segurança, porque o próprio nome diz, é essencial porque tem um motivo, tudo passa pela educação, esse problema dos jovens tem que ser encarado por toda a sociedade, inclusive essa de estruturação familiar, né? Dá mais responsabilidade a quem tem que ter. Né? Você tem seus direitos e junto com os direitos vem os deveres. Eu sou ginecologista e costumo muito, o paciente minha chega adolescente no consultório e vai iniciar uma vida sexual, a primeira coisa que eu pergunto, junto com os direitos vem os deveres. Você sabe dos deveres que você vai ter ao iniciar, certo? Então, vamos lá. E eu sou muito, lógico, pelas mulheres, que tem que dividir sempre as responsabilidades, mas eu costumo dizer, nessa questão, olha, o filho fica na nossa barriga. Então não adianta, eles continuam para a balada, vão ali, mas é na nossa barriga. Então vamos nos cuidar, vamos nos prevenir. E a gente tem que dar para as pessoas, para os jovens, a questão da liberdade com responsabilidade e disciplina, viu? Pois olha, muito bem, aqui não houve nem entrevista, foi uma verdadeira aula. Aula de quem aponta, critica, aponta os defeitos, critica e apresenta soluções. Gostei muito da professora Lúcia Santos, gostei demais, não foi da aula não, foi da sua presença aqui. Você passou para mim, para nós aqui e para vocês que tem um profundo conhecimento na matéria, na área da saúde e tem como ajudar a mudar todo esse quadro. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Arimatea, é um desafio e que eu estou querendo dar minha participação e meu trabalho como cidadã. Eu que agradeço a oportunidade, foi excelente, realmente é muito gostoso estar aqui com você, um bate-papo, já tomei um cafezinho aqui que eu adoro, então é muito bom porque a gente pode explanar as ideias, discutir, então eu é que agradeço, né, de estar aqui podendo expor as minhas ideias e estou aí candidata a deputada federal, doutora Lúcia Santos, com o número 4545. Encerrando, só entrou aqui o Aquiles, Renato Leal de Expressão de uma Guerreira, assim para nos representar, a Francisca Andrade falando 45, Vitória certa, e o Aquiles Maia, mulher muito coerente, apesar do partido, tem meu voto. Tchau.